alunos, meu nome é Ana Clésia, eu sou professora de Microbiologia Ambiental do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. A nossa videoaula de hoje tem como tema Microbiologia Ambiental e a sua relação entre micro-organismos e os seus microhábitats. Como objetivos desta aula, nós temos conhecer a microbiologia ambiental, identificando os seus campos de atuação, compreender a relação entre os micro-organismos e os seus microhábitats nos diversos compartimentos ambientais, seja ele aquático, terrestre ou atmosférico, diferenciar os conceitos de tapetes microbianos e biofilmes e, por fim, definir o que é biorremediação. A microbiologia ambiental, ela teve como momento de seu surgimento na década de 60, onde se iniciou um processo de consciência ecológica. Essa consciência ecológica, ela se deu principalmente pela depleção dos recursos naturais, pelo grande crescimento demográfico, e foi se percebendo que os recursos já não estavam sendo geridos de uma forma sustentável. E a microbiologia ambiental, ela surge nesse âmbito da ecologia microbiana. Existe uma diferença entre esses dois termos. A ecologia microbiana, ela estuda as inter-relações entre os micro-organismos e o seu meio ambiente físico, que envolve esses micro-organismos, sejam eles através das suas relações bióticas ou abióticas. Já a microbiologia ambiental, ela é uma ciência que estuda os efeitos destes micro-organismos em seu meio ambiente, sobretudo com consequências para as atividades humanas, seja a saúde humana ou bem-estar ou até mesmo atividades econômicas. Aqui, nesta figura 1, nós temos a relação da microbiologia ambiental com várias outras áreas de conhecimento, né? Ela é a disciplina de microbiologia ambiental, esse campo de estudo, ele se relaciona com várias outras áreas, né? Temos como exemplo a aeromicrobiologia, a microbiologia aquática, microbiologia do solo, a questão da biotecnologia, que envolve a engenharia genética, a segurança alimentar, entre outros campos em que essa área tem como potencial de atuação. Para iniciarmos, nós precisamos entender que os hábitats microbianos, eles são extremamente diversos. Isso se dá devido ao pequeno tamanho desses ambientes, né? Considerando que nós estamos tratando de micro-organismos. Então, muitas das questões de sobrevivência desses organismos microscópicos vão estar associadas principalmente às condições físicas e químicas e também aos recursos nutritivos que vão estar disponíveis nesse ambiente. Esses três fatores vão estar definindo, então, o nicho em que esses micro-organismos vão estar atuando. E esses locais, esses microambientes, eles podem se dar de diversas maneiras, né? Temos como exemplo, na figura a seguir, a figura 2, um mapa que vai ilustrar para a gente o contorno, o entorno de uma partícula de solo, né? Nós temos aí nos eixos a distância, à medida em que esses anéis vão se alargando, nós estamos nos distanciando da partícula de solo. E cada um desses anéis vão ter valores que vão indicar para a gente a concentração de oxigênio ao redor dessa partícula de solo. Então, podemos observar que à medida que esses anéis vão se distanciando da partícula de solo, a concentração de oxigênio ela vai aumentando. Ou seja, entre as partículas de solo vão existir espaços, que nós chamamos de espaços intersticiais, onde essa variação de oxigênio vai permitir com que haja uma maior diversidade de microhábitats, permitindo a coexistência de várias espécies de micro-organismos ali naquela única partícula de solo, né, ao redor dessa única partícula de solo. Então, percebe-se que esses microambientes eles podem ser extremamente minúsculos, né? Ao redor de uma partícula de solo você vai ter ali condições físico-químicas diferentes que vão permitir a coexistência de uma diversidade de espécies, de micro-organismos. E agora, se tratando um pouco da microbiologia do ar, chamada de aeromicrobiologia, ela se desenvolve, né, como o nome já diz, no habitat atmosférico. E existem algumas características que vão definir esse habitat, né, que seria a intensidade luminosa elevada, variações de temperaturas extremas,
concentrações baixas de matéria orgânica e escassez de água, né? Dá para perceber que o ambiente atmosférico não é um ambiente tão adequado para o desenvolvimento e crescimento de micro-organismos. Então, esse ambiente atmosférico, os microhábitats atmosféricos, eles vão servir como um elo, basicamente, entre os ambientes terrestres e aquáticos, né? E a maior diversidade de micro-organismos presentes no ar se encontra na camada mais inferior da troposfera, nas camadas mais baixas, justamente porque são as camadas que estão mais próximas do solo, né? Então, na troposfera, na parte inferior da troposfera, esses micro-organismos vão ser mais frequentemente encontrados. E mesmo assim, as populações desses micro-organismos vão ser populações alóctones. O que são populações alóctones? São populações que vêm de fora, ou seja, do ambiente terrestre ou de um ambiente aquático e estão presentes ali na atmosfera pela ação do vento, ou vem transportado por partículas do solo, ou quem sabe numa folha, num pólen, em várias partículas que estão suspensas no ar, né? E a composição desses micro-organismos que estão presentes na atmosfera são diferentes quando esse ar se encontra sob o solo, sobre a porção de terra, e quando o ar se encontra sobre a porção oceânica, né? Logicamente, à medida que nós vamos nos distanciando do continente, a composição atmosférica vai modificando, igualmente a composição de espécies de micro-organismos também. Observando, então, uma quantidade de espécies ou composição de espécies menor na atmosfera oceânica do que na atmosfera terrestre, de porção terrestre, né? Além disso, a aeromicrobiologia ela é de interesse de estudo porque é através do ar que nós podemos identificar os agentes infecciosos. Então, grande parte dos estudos microbiológicos são para identificar micro-organismos patogênicos presentes no ar. Nós temos também a microbiologia da água, ou microbiologia aquática, né? E esse ramo da microbiologia já é um ramo amplamente estudado devido à sua grande extensão, né? 70% da superfície terrestre são hábitats aquáticos, sendo que destes 70%, 97% são marinhos, com características bem peculiares deste ambiente, né? São ambientes frios, de 12 a 13 graus Celsius, ambientes sem luz, e 62% dessa porção aquática ela está, assim, sob influência de pressões elevadas, né? Além disso, o ambiente aquático, ele tem uma grande rede alimentar bastante complexa, porque esse campo de atuação dos micro-organismos, ele se estende tanto verticalmente quanto horizontalmente, né, em relação ao volume aquático, né? Por conta disso, nós temos essas relações de redes e teias alimentares bastante complexas e dando uma importância muito especial às alças microbianas, né? Que são aqueles protozoários que vão estar ali servindo de alimento para o zooplâncton e que vai estar interagindo diretamente com as bactérias e com a matéria orgânica dissolvida na água. Em relação ao plâncton, né? Nós podemos dizer que eles são as formas vivas que se encontram na coluna d'água e podem flutuar e ser transportados pela correnteza. Esse plâncton, ele é formado pelo fitoplâncton, que são os seres autotróficos, o bacterioplâncton, que é basicamente as bactérias heterotróficas, e o zooplâncton, que compreende a população de protozoários. Ainda falando sobre microbiologia aquática, nós temos um outro compartimento que são os bentos, né? Uma zona do fundo do ambiente aquático que acumula os sedimentos vindos da coluna d'água, né? Os sedimentos que vêm do ambiente alóctone, sobretudo do ambiente terrestre, vai chegar nessa porção aquática e vai sedimentar até o fundo do ambiente aquático, formando então o ambiente bentônico, né? Esse ambiente bentônico ele é um ambiente altamente rico em matéria orgânica, porque toda essa matéria orgânica que chega alóctone, ela vai sedimentar e vai se depositar no fundo deste ambiente aquático, né? Por conta disso, nós temos nessa zona um grande aumento da biomassa microbiana. Uma vez que há uma maior oferta de recursos, esses micro-organismos vão estar colonizando muito prioritariamente esses ambientes bentônicos, né? Além disso, é uma zona aquática com grande biodiversidade presente
ali, principalmente diversidade fisiológica, ou seja, de vários metabolismos. Nós podemos encontrar bactérias anaeróbias e aeróbias, além das quimiotróficas. Então, esse tema de tapetes microbianos, ele é bastante importante nós entendermos e sabermos diferenciar dos biofilmes. São temas interessantes e que esse domínio é necessário. Os tapetes microbianos, eles vão estar presentes prioritariamente em hábitats bentônicos, que nós acabamos de ver, né? Fundos de oceano, de lagos, né? De ambientes aquáticos. E essa interface entre o plâncton e o sedimento forma esse microambiente onde vai ser permitido coexistir várias espécies de micro-organismos e também materiais que estavam em suspensão, que se sedimentaram, formando então um verdadeiro tapete microbiano, como vocês podem observar nessa figura 3. Esse tapete, nós vamos observar várias camadas sobrepostas umas às outras, onde nós podemos identificar, geralmente nas camadas superiores, a presença das cianobactérias, que são aquelas micro-organismos que necessitam da luz solar para poder estar metabolizando ali o seu alimento, né? Aqui é somente um exemplo, uma representação de uma camada transversal, né, de um sedimento de lago, onde a gente conseguiu observar essa diversidade de microhábitats. E a presença também de micro-organismos, como as cianobactérias e as bactérias sulfurosas. Biofilmes. Os biofilmes já são unidades biológicas com elevado grau de organização, onde essas bactérias elas vão colonizar um substrato que geralmente vai estar em contato com algum tipo de matéria orgânica. Esse substrato vai estar em contato constantemente por um fluxo, geralmente um fluxo aquático. Esse fluxo aquático vai estar trazendo para essa superfície do substrato matéria orgânica que vai permitir com que as bactérias elas se fixem ali. Uma vez que elas se fixam, elas vão estar contribuindo também com material extracelular, como polímeros, polissacarídeos, entre outras substâncias que vão estar formando uma matriz polimérica, onde esses organismos vão estar submersos e essa matriz vai dar mais, vai encorpar mais esse conjunto de células, permitindo com que elas coexistam de uma forma complementar. Então, essa adesão e essa proliferação das bactérias na superfície formam esses biofilmes. E existe uma grande vantagem, né, da formação de biofilmes. As bactérias elas podem se tornar ainda mais resistentes quando estão em biofilmes do que quando sozinhas. Elas podem se alimentar melhor da matéria orgânica que vem ali naquele ambiente e elas ficam resistentes a antibióticos e a desinfetantes que vão estar querendo deteriorar as células, né? Quando elas estão em grupo formando biofilmes, elas vão estar então adquirindo uma maior resistência. Além disso, os biofilmes são considerados também filtros biológicos, usados no tratamento de águas e efluentes. Aqui temos nessas figuras alguns exemplos onde podemos observar a produção de biofilme. A figura 4, a gente observa a parede de um aquário, né, aquele lodo que se forma ali, geralmente pode conter uma diversidade de micro-organismos formando esse biofilme, fundos de caixas d'água, né, calas de água da chuva, entre outros, né, como o casco de navios, até mesmo no dente humano, né, a conhecida placa dentária, essa camada que se forma, né, que a gente precisa ir ao dentista poder limpar. Nada mais é do que a acumulação de várias bactérias que se acumulam ali e formam um biofilme que é uma matriz muito resistente e é necessário fazer um procedimento adequado para poder retirar, né? Agora nós vamos entrar para o ambiente microbiológico do solo, né? O solo, ele é o principal hábitat terrestre, o hábitat de micro-organismos. O solo, ele possui várias fases, né? Uma fase líquida, sólida e gasosa, e tem também composições distintas. Essa variação de fases presentes no solo, por si só, já formam microambientes diferentes e permitem com que esses micro-organismos possam se expressar em suas diversidades fisiológicas e metabólicas, né? Além disso, nós precisamos compreender também que
a presença ou ausência de determinadas espécies de micro-organismos vai variar de acordo com os tipos de solo. Né? Esses tipos de solo, eles variam de acordo com a rocha-mãe, com a topografia, com o clima, com o tempo, né? De acordo com o intemperismo que aquele solo vai estar sofrendo, e com a biosfera, que seria o conjunto de animais, de plantas que estão ali interagindo no solo e permitindo uma transformação do solo e, consequentemente, a presença ou não de micro-organismos. Por conta disso, é importante que nós possamos conhecer bem o perfil de solo, né, avaliando aí cada um desses horizontes representados na figura 7. Né? Cada um desses horizontes possui características próprias que vão determinar a presença ou não de bactérias de alguns gêneros, né? Porque as condições físico-químicas e biológicas vão mudar de acordo com o horizonte que se apresenta aí na camada do perfil do solo. Além disso, o número de organismos, micro-organismos, é geralmente superior ao que nós encontramos no ambiente aquático, justamente pelas questões no ambiente do solo nós temos um aporte muito maior de matéria orgânica entrando, né, ali disponível para os micro-organismos, né, as variações físico-químicas de temperatura, de umidade serem próprias daquele ambiente e permitir uma diversidade ainda maior desses micro-organismos. E a concentração de matéria orgânica no solo é, como já disse, elevada, favorecendo o crescimento de micro-organismos heterotróficos. Dois pontos interessantes para se considerar: o componente mineral do solo e a matéria orgânica. O componente mineral do solo, ele vai estar fornecendo aos micro-organismos as fontes dos micronutrientes necessários ao desenvolvimento, né, celular de cada um desses organismos. E a matéria orgânica são a principal fonte de carbono e nitrogênio, que é extremamente necessária para fornecer energia para o metabolismo desses organismos. São fatores que afetam também a abundância, a distribuição e a atividade dos micro-organismos no solo. Ou seja, a presença ou ausência de matéria orgânica em maior ou menor quantidade, ou numa proporção menor ou maior, por exemplo, de relação carbono e nitrogênio, vai fazer com que esses micro-organismos tenham uma distribuição diferente, né? Por exemplo, solos alagadiços, né, onde existe um teor de oxidação maior, já vai limitar algumas espécies de micro-organismos. Solos onde é rico em carbono, em nutrientes e em nitrogênio já são mais propícios ao desenvolvimento de micro-organismos. Então, a microbiota do solo é composta basicamente por bactérias, fungos e protozoários, né? As bactérias, elas são encontradas em maior número e com maior biodiversidade, e a abundância de bactérias anaeróbias aumenta em profundidade para cada zona de solo. Isso porque, à medida que você vai se aprofundando na camada de solo, o contato com a atmosfera é menor e o oxigênio, a concentração de oxigênio vai se reduzindo, né? Então, a abundância das bactérias anaeróbicas vão ser maior à medida que a gente vai se aprofundando na camada de solo. Os fungos, né, são um outro grupo extremamente importante dentro da microbiologia do solo, né? Com exceção das leveduras, eles são aeróbios e abundantes na maioria dos solos de superfície. Eles contribuem, em geral, com uma maior proporção para o total de biomassa microbiana do solo. Por quê? Porque os fungos, apesar deles existirem em menor número, se comparado com as bactérias, a sua biomassa, né, o seu tamanho corporal, acaba sendo maior. Então, eles contribuem com uma maior proporção para a biomassa microbiana do solo. E a gente vai perceber aqui, nessas figuras, que existem duas espécies muito importantes, né, de micro-organismos que vão estar atuando aí diretamente nas transformações do solo. São os actinomicetos, aí representados na figura 8, né? São uma espécie de bactéria gram-positiva e são os únicos organismos que conseguem degradar quitina, celulose e hemicelulose presentes no solo. Essas substâncias são substâncias que a gente chama de substâncias recalcitrantes, ou seja, de difícil degradação. E esse grupo de bactérias, ele tem essa propriedade, né? Eles secretam enzimas capazes de estar aí transformando essas partículas e degradando, tornando biodisponível para o ambiente. A figura 9 vai mostrar para a gente hifas fúngicas, né? São
hifas de fungos, né, que vão estar se desenvolvendo ao longo do solo, na estrutura do solo. E essas hifas, elas são extremamente importantes para garantir justamente essa estrutura do solo, né? Eles servem como uma rede de apoio para que as partículas de solo, elas se agreguem e fiquem ali firmes, né? Então, atuando diretamente aí na estrutura do solo. Sem contar com o favorecimento também da colonização de outros micro-organismos que acabam se alimentando dessas hifas. Temos também as algas, né, fotoautotróficas, que são predominantes nas zonas superficiais do solo, justamente porque ela vai precisar que tenha a presença da luz solar, e essa luz solar só chega até 10 centímetros de profundidade do solo, né? E são pioneiras de áreas vulcânicas, que são aquelas áreas bem primárias, né? Onde não tem colonização, as algas chegam primeiro e vão colonizar, solos desertos e superfícies rochosas. Né? Existem 4 grupos principais, né? 3 grupos, na verdade, tem um erro aí: as algas verdes, as algas vermelhas e as cianobactérias. Temos também o grupo de protozoários, né? São um grupo muito importante, são representados por células eucarióticas e unicelulares, e tem um comprimento de até no máximo 5,5 milímetros. Né? A maior parte dos protozoários é heterotrófica e se alimentam de bactérias, leveduras, fungos e algas. Né? Esses protozoários são justamente o que nós chamamos de elo da cadeia alimentar do solo, porque ele vai fazer parte daquela alça microbiana, né? Vai servir de alimento para o zooplâncton, e as bactérias que vão estar ali presentes no ambiente vão servir também de alimento para os protozoários, fazendo esse elo na cadeia trófica. Os protozoários encontram-se de 15 a 20 centímetros da superfície do solo e se concentram geralmente nas raízes das plantas, que é onde é encontrado seus alimentos. Eles são presentes nas formas de ameba, ciliados, flagelados e, como eu já falei, eles são importantes na alça microbiana, que é esse mesmo termo aí, microbial loop. Bem, fechando a questão da formação do solo, os micro-organismos do solo têm importante papel na formação do humus, na formação e estabilização de agregados do solo e na estrutura do solo. Né? A deterioração da matéria orgânica, né? Principalmente por fungos que têm ali um ciclo bem definido nessa estrutura de decomposição. Né? O papel também das bactérias, principalmente dos actinomicetos, que tem esse papel de estar degradando as substâncias recalcitrantes, vão estar ali formando o solo, né, e estruturando todo esse ambiente para que novos organismos possam colonizar. Além disso, é importante nós tratarmos também dos micro-organismos presentes nos ambientes que nós chamamos de ambientes extremos, né? Aqueles que vivem em condições extremas, tais como nas fumarolas, nos fundos oceânicos, nos ambientes hipersalinos, em rejeitos de minério. Né? Existem bactérias, micro-organismos de um modo geral, associados a esses ambientes extremos e que necessariamente precisam dessas condições físico-químicas e microbiológicas extremas para poder se desenvolver. Né? Esses micro-organismos, eles são importantes porque eles vão estar sinalizando mudanças muito sutis nessas condições e vão estar servindo justamente como micro-organismos bioindicadores de condições do ambiente. Né? E baseado nisso, nós vamos tratar também do que seria essa biorremediação. Qualquer processo que utiliza micro-organismos, plantas verdes ou suas enzimas para degradar substâncias poluentes indevidamente presentes no meio ambiente. Então, a biorremediação é a utilização desses micro-organismos para degradar substâncias poluentes presentes no ambiente. Esse tema, né, para fazer biorremediação, nós devemos avaliar o ambiente contaminado, né, se é a água, se é solo, caracterizar a natureza dessa contaminação, qual o tipo de poluente que existe ali, né, qual a quantidade, qual o volume que foi derramado ali naquela área. Fazer planejamento do tipo de biorremediação, né, isso aí requer saber se essa biorremediação pode ser feita in situ ou ex situ, usar micro-organismos ou plantas,
qual é a melhor estratégia e utilizar qual ou quais técnicas, combinar técnicas, né? Então, todas essas perguntas nós precisamos fazer para que se possa traçar a melhor estratégia de biorremediação de uma determinada área, de acordo com essas questões e esses critérios, né? E para encerrarmos, nós vamos ter um momento de revisão. Na aula de hoje, nós estudamos como surgiu a microbiologia ambiental e quais campos de aplicação dessa área, algumas características do habitat microbiano, determinadas relações entre os micro-organismos e os seus diversos hábitats, o que são tapetes microbianos e biofilmes e o processo de biorremediação. Esta foi a nossa videoaula, foi muito bom estar com vocês, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me encontrar no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!